Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, 2024 já começou, tivemos corrida nesse último final de semana pela Fórmula Regional do Oriente Médio, 3 pilotos brasileiros participando e eu infelizmente não assisti. Não assisti o ao vivo, acabei conferindo depois, isso por conta daquela minha prova. Mas vocês me cobraram, mandaram mensagem aqui na caixinha de pergunta do Instagram, que aliás está aí na descrição, me siga lá para responder essas caixinhas. E vocês me pediram muito, e eu também vi comentários sobre esse piloto nas redes sociais. Me pediram para falar de Rafa Câmara, sobre o rendimento do piloto brasileiro que vai fazer a freca novamente nessa temporada. É disso que vamos falar hoje. Então, se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like também para nos ajudar. E se quiser também dar uma ajuda extra, tem o Pix aí na descrição. Contribua com o valor que você quiser, ajuda demais o trabalho aqui no canal. Então, sem mais enrolação, vamos falar de Rafa Câmara e esse início de temporada do piloto brasileiro. E lá vamos nós falarmos novamente de Rafa Câmara, o piloto brasileiro, a promessa brasileira que está na freca, novamente na freca, nessa temporada, né? Segundo ano na categoria, iniciou seus trabalhos correndo na Fórmula Regional do Oriente Médio. Inclusive, vai fazer mais uma etapa nesse final de semana. Mas antes de tudo, vamos entender o que é essa Fórmula Regional do Oriente Médio. Para mim, ela é nada mais do que uma pré-temporada de luxo. Isso porque é uma categoria, obviamente, né? Um campeonato completo, só que ela dura um tempo bem curto, cerca de um mês, um pouquinho mais de um mês. Ela começa no início de janeiro e termina no início de fevereiro. E por que ou seja, quase uma pré-temporada, né? Um mês. Mas por que chamá-la de luxo? Porque é um campeonato. Tem várias corridas, eles têm como se preparar. Pilotos, muitas vezes, eles não fazem nem essa temporada completa, não fazem todas as corridas. Às vezes chegam com atraso de uma etapa, às vezes não fazem a última etapa, ou fazem corridas picotadas. Existe muito disso. É para você se preparar para a sua categoria principal no ano em questão. E para o Rafa Câmara, no caso, é a freca. Então ele está se preparando para a freca. Tendo isso em vista, vamos continuar aqui o assunto. Muitos mandaram mensagens para mim questionando o rendimento do piloto brasileiro nesta primeira etapa. E realmente, se a gente for pegar apenas o resultado, Rafa Câmara não foi bem. Na primeira corrida foi quinto colocado, na segunda e na terceira acabou abandonando e nas duas classificações também ficou na quinta posição. Lembrando, pessoal, Rafa Câmara já tem um ano de freca. Esse segundo ano a gente tende a ter aquela expectativa maior. Ele está de prema na Fórmula Regional Europeia, segundo ano de prema, então a expectativa é que ele vença. E isso está bem claro para todo mundo. Então eu acho normal para vocês, eu até entendo, vocês perderem um pouco a esperança em torno do piloto brasileiro por conta desse primeiro resultado. Mas calma lá, pessoal, vamos falar disso mais detalhadamente. Primeiramente, vamos falar como o piloto brasileiro foi nessas três corridas iniciais da Fórmula Regional do Oriente Médio. Na corrida 1, largou em quinto, acabou sendo ultrapassado e depois recuperou essa posição, fazendo uma bela ultrapassagem, como vocês podem ver na tela. Já na segunda corrida, o piloto brasileiro estava fazendo uma corrida, digamos, honesta, assim como a primeira. Fez uma corrida honesta, só que numa curva acabou sendo tocada, não tocada, encheram a lateral do piloto brasileiro e ele acabou abandonando. Infelizmente foi até um companheiro de equipe do Rafa Câmara, o que deve ter deixado um clima meio ruim ali inicialmente, mas deve ter feito as pazes logo depois. E na terceira corrida, aí que veio o problema maior. Isso porque Rafa Câmara, logo, se eu não me engano, na primeira ou segunda volta, acho que foi na primeira volta, se envolveu em um acidente. E como vocês podem ver na tela, é o único ângulo que eu consegui encontrar desse acidente. Para mim, na minha opinião, culpa do Rafa Câmara. Isso porque, como vocês podem ver, o piloto brasileiro que vai para cima do outro piloto acaba tocando e vai para o muro. Erro do piloto brasileiro, na minha opinião. Lembrando, eu não vi de outro ângulo, não sei se ele recebeu algum toque ali ou se furou o pneu, alguma coisa desse tipo, mas pelas imagens que a categoria nos forneceu, parece sim erro do piloto brasileiro. E é isso que algumas pessoas estão questionando. Não chega a ser uma crítica, não tem nenhum xingamento em cima do piloto brasileiro,
mas começa aquele questionamento em cima dele, principalmente por conta dos erros que ele cometeu no passado. Isso porque, apesar do piloto brasileiro ser um grande talento, lembrando, pessoal, ele sim é talentoso. Isso não há dúvida. Eu não estou querendo dizer aqui que ele não tem talento, tá? Tenho que deixar isso muito bem explicado. Mas Rafa Câmara, principalmente na última temporada, foi muito inconsistente. Teve corrida que ele foi muito bem, disputou posição com Kimi Antonelli, superou o piloto italiano? Teve. Teve corrida que ele venceu e foi muito bem? Teve também. Mas teve corrida que ele foi mal, acabou ficando para trás, se envolveu em algum acidente, às vezes com culpa dele, às vezes sem ter culpa nenhuma. Mas como vocês podem ver, foi algo bem estranho para o piloto brasileiro. O nível dele ia para cima, depois caía, depois ficava médio, subia de novo, caía, ficava baixo, subia. Era muito inconsistente. E uma coisa que eu falo para vocês, pessoal, é que resultado, assim, só ver o resultado não dá para avaliar. Mas eu queria que vocês prestassem atenção em uma coisa. Vou colocar aqui 3 exemplos para ficar bem claro. O primeiro é aquele piloto que o gráfico dele de desempenho parece uma onda. Por exemplo, o Lucas Fecoli é um piloto que vem evoluindo de uma forma constante, só que você pode ver, ele começa, depois melhora um pouco, daí cai um pouco, melhora um pouco de novo, volta. É um crescimento constante, é uma evolução constante. Claro, não dá para definir se o piloto realmente é talentoso ou não por conta desse tipo de rendimento. A mesma forma, o segundo exemplo, que eu vou citar aqui o exemplo do Dudu Barrichello, que em 2 anos de freca, em 1 ano e meio de freca, ele não conseguiu resultado nenhum. Ou seja, o rendimento dele era uma linha, era constante entre os últimos. Só que do dia para a noite ele teve um pico, subiu, pegou uma 3ª posição, foi logo para o pódio. A primeira vez que ele pontuou na freca foi no pódio e ele se manteve várias corridas na zona de pontuação. E o terceiro exemplo é exatamente o de Rafa Câmara, que o gráfico dele parece batimentos cardíacos. Uma hora sobe, outra hora desce, outra hora se mantém constante, depois sobe e desce novamente. E como vocês podem ver, esse início de temporada, ele começou razoavelmente bem, ficou abaixo das expectativas, mas fez uma corrida boa, ou seja, teve ali algo no topo. Depois ele foi tocado numa corrida honesta também, ou seja, caiu um pouco, e na última ele causou um acidente, ou seja, foi para baixo novamente. Então esse início do Rafa Câmara remete muito, lembra muito a última temporada dele. E isso leva a outra coisa que eu disse também no passado. Rafa Câmara tinha 2 principais problemas. O mais leve deles era a questão de adaptação. Ele demorava um pouco para se adaptar ao carro de uma categoria. Como agora ele vai repetir a freca, talvez ele não tenha mais esse problema. Aliás, ele não deve ter esse problema. Mas o principal problema era a questão da pressão. Rafa Câmara era um piloto que sentia muita pressão. E a gente sabe, muita esperança era colocada em cima dele. É o piloto que vai competir com o Kimi Antonelli, os dois vão brigar pelo título da Fórmula 1 a curto prazo. Muitos estavam falando sobre isso. Então isso pesa em cima do brasileiro. Pelo menos essa é a minha visão. É claro também que a gente espera um amadurecimento do piloto. E eu acredito que esse amadurecimento vai chegar sim nessa temporada. Novamente, lembre-se, pessoal, só foi uma etapa e nem foi etapa da freca. Foi etapa dessa categoria que serve para preparar o piloto. Então vamos ver nesse final de semana se o piloto brasileiro já evolui alguma coisa, ou qualquer coisa é só esperar chegar na freca e aí sim acompanhar. E como eu disse, pessoal, Rafa Câmara normalmente sente a pressão. Ano passado eu acredito que ele tinha sentido. Então o que eu peço para vocês é, nessa temporada, não vamos colocar pressão sobre o piloto brasileiro, não vamos colocar aquela expectativa, vamos deixar o piloto trabalhar, vamos deixar ele fazer o trabalho dele, evoluir no tempo dele, sem cobrança, sem aperto, sem desistir do piloto brasileiro só por conta de uma corrida, que a gente tem que esperar todo o trabalho ser feito. Depois ele vai para a Fórmula 3, depois Fórmula 2, e a gente tem que continuar acompanhando, apoiando e sem botar pressão. Vamos torcer para que ele amadureça rápido nessa temporada, mas fora isso, vamos fazer a nossa parte. Vamos torcer, vamos apoiar e não vamos colocar pressão. Eu acredito sim que isso vai ajudar e muito o piloto brasileiro. Rafa Câmara realmente não teve um bom início em 2024. Como eu mostrei para vocês, o gráfico dele está repetindo do ano passado
Isso para mim reflete algum tipo de problema psicológico, alguma pressão que o piloto brasileiro está sofrendo e, como eu disse, vamos deixá-lo em paz, vamos deixá-lo trabalhar e conseguir evoluir cada vez mais. Mas e vocês? O que acham? Rafa Câmara realmente vai ter um desempenho irregular novamente? Acho que ele vai se recuperar, vai amadurecer? Diga nos comentários, sempre com aquele respeito máximo aos pilotos. E claro, pessoal, querem continuar apoiando a base? Querem continuar apoiando o grid de largada? Então, venham com a gente. Se posicione você também no grid de largada. Um grande abraço, pessoal, e até mais.